No verão de 2004, um jovem chamado Brett Jeffs entrou com um processo contra seu tio Warren Jeffs sobre abuso sexual que sofreu em suas mãos durante a década de 1980. Jeffs, uma figura proeminente na Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, era pouco conhecido do público em geral. Mas este único ato de coragem por parte de Brent logo abriria as comportas para todo tipo de alegações, juntamente com várias acusações. Quem era Warren Jeffs e o que o levou a este momento em sua vida? Neste vídeo, pretendemos esclarecer estas e outras questões, enquanto exploramos a vida e os crimes de Warren Jeffs. Nascido em Sacramento, Califórnia, em 3 de dezembro de 1955, Warren Steed Jeff passou grande parte de sua infância residindo fora de Salt Lake City, Utah. Ele nasceu com mais de 2 meses de prematuridade. Marilyn Steed, sua mãe, era uma das várias esposas de seu pai. O pai de Jeff, Rulon, era nativo de Salt Lake City e filho de um mormon fundamentalista de primeira geração chamado David William Ward Jeffs, cuja vida era mantida em grande parte em segredo, pois ele praticava a poligamia, que ainda é ilegal nos Estados Unidos da América até hoje. Rulon foi criado como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas não foi apresentado aos ensinamentos do fundamentalismo mórmon até quase 30 anos. Na época da morte de Rulon, em 2002, ele tinha 92 anos e, segundo relatos, tinha 65 esposas e 65 filhos. Embora isso seja contestado, com algumas fontes alegando que ele tinha 19 ou 20 esposas. O número de filhos que ele teve durante sua vida foi dito ser tão alto quanto 80. Várias das esposas de Rulon eram meninas de até 14 anos no momento do casamento. Warren Jeffs teve a mesma educação religiosa que seu pai. Em 1976, aos 21 anos, ele se tornou o diretor da Alter Academy, escola particular da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada a 24 quilômetros de Salt Lake City, perto de Little Cottonwood Canyon. Rulon comprou o terreno da escola em 1964 e começou a construir uma casa na propriedade 4 anos depois. O que posteriormente se tornou a academia começou como uma residência de 36 cômodos para Rulon, suas 8 esposas da época e seus muitos filhos. Quanto à escola, abriu suas portas para os alunos em 1973 e tinha o lema "Obediência perfeita produz fé perfeita", alinhado com a reputação de Warren Jeff por ser um rigoroso com as regras e pela disciplina. Uma ex-aluna da academia, Rebecca Muser, que conversou com o Salt Lake City Tribune, descreveu o estabelecimento como uma representação dos esforços da família Jeff para deseducar a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aos 19 anos, ela se casou com 85 anos na época. A cerimônia ocorreu na academia, e mais tarde na vida, ela testemunharia contra Warren e outros predadores no Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Relembrando seu tempo na escola, ela afirmou: "Para tudo que entendíamos, era um lugar de refúgio para as pessoas do Igreja Fundamentalista, de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas o que realmente acontecia era uma deseducação que acabou escravizando as pessoas do Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em 1999, o Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias vendeu a propriedade. Depois disso,
mudou de mãos muitas vezes e acabou sendo deixada para apodrecer. Em 2014, a escola foi demolida para dar lugar a novas moradias. Jeffs, por outro lado, era um indivíduo frágil na infância. Dizem que ele tinha afeição por Hitler e logo desenvolveu um gosto pelo poder, usando a igreja para avançar sua carreira. Ele observava outros na comunidade e relatava qualquer comportamento inadequado ao seu pai. Usando o caos resultante para subir ainda mais dentro do círculo íntimo de Roulon, na Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com a intenção de um dia estar no comando. A Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é uma seita específica das denominações mormons fundamentalistas que acreditam na prática da poligamia. Foi fundada no início dos anos 1900, após a criação do Segundo Manifesto de 1904, que renuncia à prática e viu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias excomungar membros que se recusaram a abandonar a prática. As origens da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como um grupo distinto, podem ser rastreadas até a década de 50, nas cidades agora conhecidas como Hillsdale, Utah e Colorado City, Arizona. A história da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi marcada por controvérsias, e talvez um dos eventos mais notáveis em que se envolveu foi a invasão de Short Creek, que ocorreu em 26 de julho de 1953, em Short Creek, Arizona. Na época, o evento, que envolveu o Departamento de Segurança Pública do Arizona e a Guarda Nacional do Arizona, agindo contra os fundamentalistas, foi descrito como a maior prisão em massa de homens e mulheres na história moderna americana. Na manhã de 26 de julho de 1953, oficiais do Departamento de Segurança Pública e soldados da Guarda Nacional entraram em Short Creek. Os 400 membros da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, incluindo 263 crianças, foram alertados sobre a invasão e encontrados cantando hinos na escola enquanto as crianças brincavam do lado de fora. Todos, exceto 6 pessoas, foram detidos. Os 6 liberados não eram considerados membros da igreja. 150 das crianças levadas sob custódia não puderam retornar aos seus pais por mais de 2 anos, enquanto alguns pais nunca recuperaram a custódia de seus filhos. Embora o governador do Arizona na época, John Howard Pyle, tenha apoiado as ações da Guarda Nacional e do Departamento de Segurança Pública e convidou repórteres para assistir à invasão com as autoridades. Recebeu principalmente críticas negativas. Pyle defendeu o evento, afirmando que era uma ação policial monumental contra a ressurreição e alegou que a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estava participando da mais repugnante conspiração que você poderia imaginar, que pretendia produzir escravos brancos. No entanto, grande parte da mídia e do público discordou da versão dos eventos de Pyle, com o Arizona Republic questionando como as ações das crianças de Short Creek poderiam ser consideradas uma insurreição. Aqueles adolescentes jogando vôlei em um pátio de escola estavam inspirando rebelião e insurreição, enquanto se sim, uma insurreição com fraldas e bolas de vôlei. Outros relatórios da mídia rotularam a invasão como odiosa e anti-americana, observando que foi a primeira vez que o público simpatizou com a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, celebrou a invasão. Eles rotularam os fundamentalistas como um câncer, afirmando que as ações das autoridades impediriam a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de destruir a sociedade. A vida daqueles, dentro da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é rigorosa e dura, especialmente para mulheres e meninas. Os principais ensinamentos da Igreja giram em torno da importância do casamento polígamo, que os homens foram instruídos por Deus a ter várias esposas para receber a forma mais alta de salvação.
Geralmente se diz que os homens devem ter no mínimo 3 esposas para cumprir este requisito. Além disso, as mulheres não podem escolher com quem se casarão. A igreja pratica o casamento por colocação, onde jovens mulheres e meninas são designadas a um marido pelo líder da igreja, considerado um profeta. O profeta, reverenciado e inquestionável, pode remover esposas dos homens. Fotos da invasão de Short Creek mostram mulheres e homens com roupas da moda na época. As vestimentas dos membros da igreja se tornaram mais conservadoras nos anos seguintes. As mulheres são frequentemente vistas em vestidos de pradaria de manga comprida e comprimento até o tornozelo, que são feitos em casa e geralmente em cores pastel. Seus cabelos são mantidos longos e podem ser estilizados de várias maneiras que buscam enfatizar um rosto mais suave e de formato mais oval. A roupa dos homens, por outro lado, consiste geralmente em uma camisa de colarinho de manga comprida e calças de comprimento total. As crianças da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são majoritariamente educadas em casa, depois que Warren Jeffs, líder da igreja, ordenou aos pais que retirassem seus filhos das escolas públicas em 2000. Ele também instruiu os pais a cortarem laços com ex-membros e não membros da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acredita-se geralmente que Jeffs fez isso para isolar ainda mais a comunidade e permitir que ele controlasse a narrativa. As crianças só aprenderiam o que ele queria que elas aprendessem. As meninas são ensinadas a serem submissas aos homens e que seu papel na vida é ser uma esposa obediente e uma geradora de bebês, com um forte ênfase em economia doméstica. Muito pouca informação, historicamente precisa, é fornecida às crianças no geral, enquanto seu programa de educação domiciliar consiste em lições de leitura, inglês, história, ciências e matemática. Eles são ensinados que Jeffs é o presidente dos Estados Unidos e que o pouso na Lua de 1969 nunca ocorreu. Relata-se que as crianças são informadas que Neil Armstrong nunca pisou na Lua, porque Deus o orientou a não fazer. Os cadernos que as crianças usam para a aula também têm uma imagem de Jeffs na capa. Meninas entrevistadas pela American Broadcasting Company News em 2012, após deixarem a igreja, afirmaram desconhecer Ronald Reagan, a síndrome da imunodeficiência adquirida e Papai Noel. Na igreja, elas são ensinadas a manter a doçura, abstendo-se de sentir ou expressar emoções negativas, sob pena de punição. Mulheres e meninas são tratadas como mercadorias a serem possuídas e negociadas, não como seres humanos. Até 2002, Jeffs era conselheiro do líder da igreja. Seu pai, Roulon, era o chefe da igreja até sua morte naquele ano, quando Jeffs se autonomeou seu sucessor. De volta em 1986, quando Roulon se tornou o novo profeta da igreja, ele ajustou a estrutura da comunidade de tal maneira que permaneceu como seu único líder. Porém, no fim dos anos 90, sua saúde piorou, e após um derrame, seu filho se tornou seu porta-voz. Jeff se tornou oficialmente presidente e profeta, vidente e revelador, e presidente do sacerdócio na comunidade Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esse nome surgiu porque Jeffs se tornou o líder de todos os homens adultos da igreja que possuíam o sacerdócio. Relatos sugerem que, após assumir o cargo, Jeffs disse a outros líderes da igreja que as viúvas de seu pai estavam fora dos limites, declarando mãos longe das esposas do meu pai. Ele então disse às viúvas que elas viveriam como se o pai ainda estivesse vivo e no cômodo ao lado. Em uma semana, ele se casou com a maioria das viúvas de seu pai. Somente 2 escaparam de seu destino. Uma mulher que se recusou a se casar com Jeffs e foi proibida de se casar novamente, e Rebecca Muser, a mesma que disse ao Salt Lake Tribune que se casou com Roulon aos 19 anos. Ela escapou do Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e posteriormente auxiliou a levar Jeffs à justiça. Quando foi preso, Jeffs tinha 79 esposas, sendo 24 delas menores de idade na época do casamento. Jeffs ganhou muito poder ao se tornar o novo profeta.
ele podia realizar e dissolver casamentos, e como punição, separava homens de suas famílias, entregando-os a outro homem. Além disso, enquanto liderava a igreja, Jeffs estabeleceu o Yearning for Zion, que significa o anseio pelo rancho de Sião, uma nova comunidade igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no oeste do Texas. Em 2004, ele excomungou 21 homens da igreja por desobediência, deixando-os sem lugar para ir e sem ninguém a quem recorrer, pois tudo o que eles conheciam ao longo de suas vidas era a igreja. Ao longo dos anos, a igreja excomungou mais de 400 adolescentes por supostas ofensas como namorar alguém ou ouvir música rock. Porém, ex-membros alegaram que isso visava eliminar a concorrência, já que não havia mulheres suficientes para cada homem ter pelo menos 3 esposas. 6 homens entraram com um processo de conspiração contra Jeffs e um ex-delegado do condado de Mohave, chamado Sam Barlow, que era um associado próximo de Jeffs pela excomunhão sistemática. Muitos dos jovens e meninos que são expulsos da igreja lutam para se adaptar à sociedade normal. Apelidados de meninos perdidos, eles muitas vezes recorrem a drogas e álcool e acham difícil se adaptar à vida normal. Eles nunca precisaram pagar aluguel ou conseguir emprego, e desconhecem muitas coisas que consideramos garantidas na sociedade moderna. Eles têm dificuldade de se adaptar fora da igreja. Apesar de Rulon não ser um bom homem, muitos notaram que seu filho era ainda mais controlador. Rulon era um líder mais indulgente, permitindo às vezes que membros da comunidade escolhessem seus cônjuges. Os membros da igreja podiam dançar, brincar, ouvir música, criar animais e usar celulares. Mas Jeffs desejava comandar todos os aspectos da vida dos membros da igreja, desde as roupas que usavam. Ele até proibiu a cor vermelha, como as meninas e mulheres arrumavam o cabelo, quais brinquedos seus filhos brincavam e, claro, quem se casava com quem. Jeffs também proibiu sua comunidade de ter contato com o mundo exterior, seja por meio de escola, televisão, mídia ou internet. Antes de sua prisão, as decisões de Jeffs se tornaram ainda mais estranhas. Ele supostamente proibiu brinquedos infantis e o consumo de milho, e então ordenou que casais casados se abstivessem de relações sexuais ou contato físico. Em vez disso, ele escolheu 15 homens de sua confiança para serem os pais das futuras crianças da igreja. Se uma mulher quisesse ser mãe, não poderia engravidar do marido. Em vez disso, ela teria que se aproximar de um dos homens designados por Jeffs. Ele ordenou que o ato sexual fosse testemunhado por outros 2 homens dos 15 selecionados, bem como pelo marido da mulher. Agravando a natureza inquietante deste ritual, está uma declaração de Charlene Jeffs, ex-esposa do irmão de Warren Jeffs, Lyle. Em 2015, Charlene escreveu durante sua disputa de custódia com Lyle que esta doutrina obriga as mulheres a terem relações sexuais com portadores de sementes, homens eleitos de uma linhagem digna, escolhidos pelo sacerdócio para engravidar. Os maridos não podiam mais ter filhos com suas esposas, mas deviam segurar as mãos delas enquanto o portador da semente espalhava sua semente. Em termos leigos, o marido é obrigado a ficar na sala, enquanto o homem escolhido, ou alguns deles, estupra sua esposa ou esposas. Charlene também descreveu a sombria prática da igreja, apelidada de Lei de Sara, que é descrita por um ex-membro da igreja como sendo semelhante a um show de sexo lésbico, com Jeffs participando e pregando. Mulheres que se recusassem a participar seriam enviadas para a redenção, e seus filhos seriam retirados de seus cuidados e entregues a outras. Contudo, essas eram somente 2 acusações assustadoras, dentre muitas outras que logo viriam à tona sobre Warren Jeffs. Durante o comando de Jeffs, a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se envolveu em mais controvérsias do que nunca. Em julho de 2004, o sobrinho de Jeffs, Brent, processou-o alegando que foi estuprado por ele no final dos anos 80 no complexo da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Vale do Lago Salgado.
De acordo com Branch, em sua memória Lost Boy, ele foi vítima de abuso sexual não apenas por Jeffs, mas por outros membros da família quando tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade. Além disso, seu irmão Klein tirou a própria vida após acusar Jeffs de tê-lo agredido sexualmente durante a infância. 2 dos sobrinhos de Jeffs e 3 de seus filhos, incluindo sua filha Rachel, que escreveu o livro Breaking Free: How I Escaped Polygamy, da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Colt and My Father, Warren Jeffs, também afirmaram publicamente que foram vítimas de agressão sexual por ele. Na primavera de 2005, um relatório de inteligência do Southern Poverty Law Center adicionou a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias à sua lista de grupos de ódio devido aos seus ensinamentos. Condena relacionamentos interraciais, e o próprio Jeffs é um homofóbico e racista declarado, afirmando que a raça negra é o povo através do qual o diabo sempre conseguiu trazer o mal para a terra. Em um sermão de 2001, ele afirmou sobre a comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer que as pessoas se tornaram tão más que homens começaram a se casar com homens e mulheres com mulheres. Este é o pior ato maligno, junto com o assassinato. É como um assassinato quando as pessoas cometem esse pecado, então o Senhor as destrói. O centro também citou as opiniões de Jeffs sobre violência contra mulheres e o fim do mundo como razões para o grupo ser designado como um grupo de ódio, e chamou a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias de uma seita supremacista branca, homofóbica, antigoverno e totalitária. A Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também tem sido suspeita de tráfico de meninas jovens através das fronteiras estaduais e nacionais para o Canadá e México, visando casá-las e submetê-las a abuso sexual. A Polícia Montada Real Canadense especula que a igreja traficou mais de 30 menores do Canadá para os Estados Unidos da América entre o final dos anos 1990 e 2006, para que pudessem entrar em casamentos polígamos com homens adultos. Infelizmente, a mídia canadense observou que não está claro se as leis do país contra o tráfico humano podem ser aplicadas retroativamente a casos anteriores a 2005. Curiosamente, uma investigação de 3 anos na Colômbia Britânica não gerou acusações. As autoridades investigaram a possibilidade de a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estar participando de abuso sexual, casamento forçado e tráfico de pessoas, e embora tenha afetado a legislatura, não afetou a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em junho de 2005, pouco mais de um ano após Branch Jeffs abrir um processo contra seu tio, Warren Jeffs foi acusado no condado de Mojave, Arizona, por agressão sexual a um menor e conspiração para cometer má conduta sexual com um menor. A última acusação surgiu após alegações de que Jeffs organizou o casamento de Alyssa Wall, de 14 anos, com seu primo Alan Steed, de 19. A história de Alyssa é apenas uma das muitas angustiantes que surgiram da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, após a prisão de Jeffs. Quando ela tinha apenas 13 anos, ela e seus irmãos foram retirados de seu pai, depois que sua mãe foi designada para um homem diferente, com quem foi forçada a se casar. Alyssa ressentiu-se da separação e recusou-se a adotar o sobrenome Jessop, do novo marido de sua mãe. Ela ainda se considerava uma Wall. Logo após, Jeffs anunciou que havia escolhido o novo marido da adolescente, seu primo Alan Steed, de 19 anos. Alyssa lembrou que nunca gostou de Alan, achando-o desagradável e assustador. Ela se lembrou de que ele zombava dela, chamando-a de atum gordo, em referência ao seu peso, e era visto bajulando os líderes da igreja enquanto pisava nos outros. Quando este anúncio foi feito, Rulon, pai de Jeff, ainda estava vivo. Jeff afirmou que foi ele quem decidiu sobre a união. Apesar de sua pouca idade e de tudo que lhe foi ensinado,
Alyssa decidiu questionar o arranjo. Ela conversou com Rulon, mas ele pareceu confuso com tudo que ela dizia. Naquele momento, a saúde do idoso estava em declínio acentuado e as palavras lhe pareciam estranhas. Jeffs supostamente tentou traduzir o que Alyssa solicitava, mas distorceu suas palavras, afirmando que a jovem de 14 anos acreditava saber mais do que o profeta. Rulon disse a Alyssa para seguir seu coração. Com este mantra, ela confrontou Jeffs depois, que apenas disse que seu coração não estava no lugar certo. Ele insistia que eles prosseguissem com a união. O casamento de Alyssa com Alan foi traumático. Alyssa evitava-o constantemente, indo dormir vestida, ficando acordada até tarde fazendo lição de casa e acordando cedo, mas não podia evitá-lo eternamente. Depois de ser estuprada pela primeira vez, ela tentou tirar a própria vida, mas decidiu contra essa linha de ação e, em vez disso, vomitou os medicamentos que havia tomado, o que permitiu que ela sobrevivesse. Aos 15 anos, Alyssa confrontou Jeffs sobre sua situação e implorou para que o casamento fosse desfeito, mas Jeffs, um homem irado e insensível, simplesmente ordenou que ela voltasse para o marido e disse a ela que teria que se submeter a todos os seus desejos. Mas Alyssa não conseguiu enfrentar seu marido e se recusou a continuar sendo abusada por ele. Ela passou a dormir no caminhão e nos arbustos, e até mesmo pegava seu veículo e dirigia pelas estradas de terra até o amanhecer, garantindo que poderia evitá-lo a todo custo. Aos 17 anos, Alyssa sofreu seu quarto aborto espontâneo. Nessa época, o pneu do caminhão dela furou enquanto dirigia. Então ela viu um carro se aproximando dela. Ela se lembrou, eu apenas pensei, ótimo, aqui está. Fui pega e eles vão me entregar para o Warren. Mas o motorista era na verdade Lamont Bartow, um homem de 25 anos que havia sido expulso da igreja junto com alguns de seus irmãos durante uma excomunhão de jovens. O relacionamento entre Alyssa e Lamont floresceu em segredo. Contudo, a situação veio à tona quando ela engravidou dele. Sem alternativa, Jeffs foi obrigado a desfazer sua união com Alan. Jeffs disse a ela que adultério era um pecado imperdoável. Alyssa se lembrou, então ele disse a Alan: "Trabalho bem feito", significando que ele tinha feito tudo certo. Ele era obediente e eu não era. Isso acendeu uma fúria justa em mim. Depois de todas as vezes que implorei por ajuda, eu era o vilão. Ela decidiu ajudar nos processos legais contra Jeffs e, como resultado, a comunidade e igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias se voltou contra ela. Alyssa contou à American Broadcasting Company News. Eles oraram pela minha queda. Em suas mentes, testemunhar contra o profeta foi a pior coisa que eu poderia ter feito. E, portanto, eu era uma das piores pessoas nesta terra. Alan Steed seria mais tarde acusado de estupro, em primeiro grau, mas ele se declarou culpado de uma acusação de celebrar um casamento proibido e foi condenado a 30 dias atrás das grades. Ele então teve 36 meses de liberdade condicional. Em julho de 2005, um mês após as acusações contra Jeffs, o escritório do Procurador-Geral do Arizona distribuiu cartazes de procurado com recompensa de $10 mil por informações que levassem à prisão e condenação do líder da igreja. Durante esse período, Jeff se escondeu. Ele foi visto pela última vez perto de El Dorado, Texas, em janeiro daquele ano. Em 28 de outubro, seu irmão Seth foi preso sob suspeita de abrigar um fugitivo. Ele foi parado como parte de uma parada de trânsito rotineira no condado de Pueblo, Colorado, mas foi encontrado com quase $142 mil em dinheiro e $7 mil em cartões de débito pré-pagos. Um agente do Federal Bureau of Investigation testemunharia mais tarde contra Seth. Ele alegou que Seth havia dito a ele que não sabia onde seu irmão estava, mas que mesmo que soubesse, não o entregaria. Seth foi condenado por abrigar um fugitivo em 1º de maio de 2006. Ele pegou 3 anos de liberdade condicional e multa de $2.500.
Em abril de 2006, Utah emitiu um mandado de prisão para Jeffs, por acusações de estupro de cumplicidade de uma adolescente entre 14 e 18 anos. Um mês depois, o Federal Bureau of Investigation o colocou em sua lista dos 10 fugitivos mais procurados e ofereceu uma recompensa de $60 mil, logo aumentada para 100 mil. Passou-se outro mês e, em junho, Jeffs retornou a Colorado City para realizar mais cerimônias de casamento que se acreditava envolver crianças. Por volta das 9 horas da noite de 28 de agosto de 2006, um patrulheiro rodoviário parou Jeffs na Interestadual 15, no condado de Clark, Nevada. As placas temporárias no Cadillac Escalade vermelho de 2007 de Jeffs não estavam visíveis e o patrulheiro acreditava que seria uma parada rápida. Porém, dentro do veículo, ele encontrou o líder Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias procurado, acompanhado de sua esposa Naomi Jessup e seu irmão Isaac. O patrulheiro, então, encontrou itens que considerou muito suspeitos: 4 computadores, 16 telefones móveis, vários itens de fantasia ou disfarce, incluindo 12 pares de óculos de sol e 3 perucas, e mais de $55 mil em dinheiro. Como era de se esperar, todas as 3 pessoas foram levadas para interrogatório, embora Isaac e Naomi tenham sido liberados mais tarde. 3 dias depois, em uma audiência judicial em Nevada, Jeffs renunciou aos direitos de extradição e concordou em retornar para Utah, onde enfrentaria 2 acusações de estupro cúmplice de 1º grau. Ele foi mantido na cadeia do condado de Washington enquanto aguardava julgamento. Em maio e julho de 2007, ele foi indiciado no Arizona em 8 acusações, que incluíam conduta sexual imprópria com um menor e incesto. O julgamento de Jeff em Utah começou em 11 de setembro de 2007 em St. George, e ele foi considerado culpado nas 2 acusações em 25 de setembro. Ele foi condenado a 10 anos de prisão perpétua e começou a cumprir sua pena na prisão estadual de Utah. No entanto, 3 anos depois, em 27 de julho de 2010, a Suprema Corte de Utah reverteu as condenações e ordenou um novo julgamento, citando instruções inadequadas ao júri, pois acreditavam que o juiz deveria ter dito ao júri que Jeffs não poderia ser condenado a menos que ele tivesse a intenção de que o marido de Alyssa a estuprasse. No Arizona, em 2008, Jeffs declarou-se inocente das acusações imputadas a ele. Ele foi acusado de facilitar o casamento de 3 adolescentes com homens mais velhos. Em junho de 2010, o promotor do condado de Mohave solicitou que as acusações fossem arquivadas, com prejuízo, pois as vítimas de Jeffs não queriam mais testemunhar. Ele também notou que o líder da igreja passou mais tempo preso aguardando julgamento do que passaria se condenado, já que esperou quase 2 anos. Com Jeffs também sendo acusado no Texas, o promotor considerou o julgamento no Arizona inviável e dispensável. Em 9 de agosto de 2011, Jeffs foi condenado no Texas por 2 acusações de agressão sexual a menores, após ser acusado de forçar 2 adolescentes a um casamento espiritual e de ser pai de uma criança com uma delas quando ela tinha apenas 15 anos. Ele foi condenado à prisão perpétua. Os promotores encerraram seu caso em 3 de agosto, apenas 6 dias antes. A última peça de evidência que eles trouxeram para o tribunal foi uma fita de áudio que apresentava Jeff estuprando uma menina de 12 anos, sua última esposa, a quem ele se referia como sua esposa Conforto Celestial, e dizendo a ela, para sentir sua presença, o Espírito de Deus. Talvez adicionando a ideia de que Jeffs parece pensar muito bem de si mesmo, está o fato de que ele atuou como seu próprio advogado durante seu julgamento. Ele começou sua defesa falando sobre liberdade religiosa, uma diatribe que foi interrompida pela juíza Barbara Walter, que lhe disse que ele claramente não estava preparado para apresentar uma defesa e que ele tinha 2 escolhas: encerrar seu caso ou começar a chamar testemunhas. Jeffs tentou pedir mais tempo para se preparar,
Mas a juíza negou, afirmando que já havia alertado sobre como era difícil atuar como sua própria defesa. Durante o julgamento, Jeffs apresentou a Bíblia e o Livro de Mórmon como evidências. Ele pediu ao seu primeiro testemunho, um membro da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para ler longos versículos deste último. A promotoria e o juiz Wolfers indagaram Jeffs sobre a relevância desses trechos para sua defesa. A fita de áudio reproduzida pela promotoria no final de sua apresentação foi uma das várias apreendidas pelas autoridades e usadas como prova contra Jeffs. Outras gravações ouvidas pelo júri mostravam Jeffs afirmando que uma boa esposa é treinada para o marido, segue o espírito de paz, e fazendo referência a estar próximo, uma expressão usada pela Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para se referir à relação sexual. As gravações foram feitas no dia seguinte ao seu casamento com uma menina de 14 anos, a mesma que ele engravidou aos 15 anos. Jeffs estava instruindo a jovem menina e outra esposa sobre suas novas responsabilidades como esposas, dizendo-lhes que eram vasos honrosos, propriedade do reino do seu marido e do reino de Deus na terra. Os diários de Jeffs também foram apresentados como evidência. Ele havia escrito que sua noiva criança era pura e inocente e disposta a obedecer, e que ele havia dito aos pais dela que a menina pertencia a ele. A acusação também mostrou aos jurados outra fita de uma sessão de treinamento com 12 meninas. Durante a reprodução da fita, Jeffs se levantou no tribunal e desabafou sobre a quebra de uma confiança sagrada. Porém, o júri e o juiz usavam fones de ouvido para ouvir o áudio, ignorando sua diatribe. Em vez disso, ouviram Jeffs na fita, dizendo coisas repugnantes para as meninas, quando as poedits. Durante o julgamento, Jeffs fez vários surtos e se opôs repetidamente, geralmente alegando liberdade religiosa. No entanto, o juiz derrubou todas as suas objeções. Jeffs tentou, sem sucesso, remover o juiz Wolfer do caso em 3 ocasiões distintas. Em 27 de março de 2007, foi relatado que Jeffs renunciou ao seu papel como profeta da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu irmão, Nefi, o citou dizendo que era o maior pecador e que Deus nunca o chamou para ser profeta. Em 7 de novembro, o escritório do promotor do condado de Washington divulgou imagens de vídeo de uma conversa ocorrida na prisão entre Jeffs e seus irmãos visitantes. Jeffs renunciou ao seu lugar como líder da igreja e afirmou que Deus lhe disse que se revelasse que não era o líder legítimo e admitisse ser um homem perverso, ainda assim, ganharia um lugar no reino celestial. Ele também admitiu ações imorais com uma irmã e uma filha quando tinha 20 anos de idade. Em 20 de novembro, quase 2 semanas após sua conversa com Nefi, Jeffs renunciou formalmente como presidente da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas ele não comentou sobre seu status como profeta do grupo. Muitos membros da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ainda o veem assim hoje. Em abril de 2008, o rancho Yearning for Zion, que Jeffs estabeleceu no oeste do Texas após a morte de seu pai, foi invadido pelas autoridades. Eles assumiram a custódia legal de 416 crianças. Após uma ligação telefônica em 31 de março, na qual uma mulher afirmou que uma adolescente havia se casado com um homem de 50 anos e dado à luz seu filho. Essa ligação foi rastreada até Rosita Swinton, que tinha histórico de registrar falsos boletins de ocorrência e não tinha conexão com a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os suspeitos de serem menores retornaram ao rancho, quando não foi possível determinar se eram vítimas de abuso ou não. Durante esta invasão, que havia sido aprovada pelo juiz Walters, grande parte das evidências contra Jeffs foi coletada, incluindo as fitas de áudio e seus diários. Uma entrada do diário teria dito: "Se o mundo soubesse o que eu estava fazendo, eles me enforcariam na árvore mais alta."
Em 2007, Jeffs tentou se enforcar enquanto estava preso em Utah. Nos primeiros anos na prisão, ele participou de várias greves de fome, que seus advogados alegavam ter motivos espirituais. Em agosto de 2009, um juiz determinou que ele fosse alimentado à força na prisão. Em 2011, ele foi levado ao hospital em estado crítico após jejum excessivo, mas se recuperou depois de ser colocado em coma pelos médicos. Atualmente, ele está atrás das grades na Louis C. Paullett Unit do Departamento de Justiça do Texas e não é elegível para liberdade condicional até 22 de julho de 2038. Nesse momento, ele estará com 82 anos. Rebecca Muser, irmã mais velha de Alyssa Wall, foi forçada a se casar com 85 anos quando 19. Ela testemunhou contra Warren Jeffs várias vezes. Durante um depoimento no tribunal, ela usou um vestido vermelho sem mangas. Jeffs proibiu a cor vermelha e obrigou as mulheres da igreja a usarem vestidos longos de manga comprida. Para ela, isso foi um ato desafiador. A autora Deborah Wireman, que escreveu o livro Responda-lhes Nada sobre Jeffs e a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, escreveu sobre as formidáveis aparições de Rebecca no tribunal, descrevendo-a da seguinte maneira: como esposa de um ex-profeta, Rebecca tinha credibilidade, reforçada por seu comportamento sereno, estável e imperturbável no banco das testemunhas. Em 2013, Rebecca escreveu a memória A Testemunha Mais Vermelha, a 19ª esposa que levou líderes de cultos poligâmicos à justiça. Sua irmã, Alyssa, também escreveu sua própria autobiografia, intitulada Inocência Roubada, Minha História de Crescer em uma Seita Poligâmica, tornando-me uma noiva adolescente e libertando-me de Warren Jeffs. Após fugir da igreja, Rebecca casou-se com um dos netos de Rulon, Ben Musa, que era um ex-membro da igreja e teve vários filhos com ele antes de se divorciarem. Alyssa, por sua vez, parece ainda estar casada com Lamont Bartow, com quem tem 2 filhos. Em agosto de 2022, a Fox 13 relatou que um novo comando havia sido emitido por Jeffs da prisão. O decreto pedia que algumas pessoas retornassem à igreja FLTS e para trazerem seus filhos com eles. Foi distribuído por um de seus filhos, Helaman Jeffs. O documento dizia para orar pela libertação de Warren Jeffs, para que ele pudesse se reunir à congregação em breve. Todos que desejam ser membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Antes de continuar a adicionar que batismos e selamentos em uniões de casamento plural celestial ocorrerão para aqueles que o Senhor revela ao detentor mortal da chave Warren T. Jeffs, que é digno. Também adverte que alguns membros podem ser expulsos da igreja, declarando: eu, o Senhor, amo a todos, mas não posso permitir o pecado, vivendo para habitar entre os membros da minha igreja por mais tempo. Parece que Jeffs não acredita mais que ele é um homem perverso e um falso profeta. Ele pediu que os membros da igreja enviassem cartas com fotos e dados sobre eles e suas famílias. Jeffs é conhecido por enviar comandos e livros aos membros da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas recentemente houve uma pausa nessas ações até o momento. Ex-membros da igreja demonstraram preocupação com o novo decreto. Uma dessas mulheres, Brenda Nicholson, disse à Fox que tem familiares que tiveram seus filhos tirados nas últimas semanas. Estão dizendo às pessoas que elas não são mais dignas o suficiente para serem pais. As crianças estão sendo raptadas e entregues para outras pessoas. Ela também acrescentou: não é o que eles querem fazer. Eles não sentem que têm uma escolha. Não há consentimento quando é forçado. O escritório do Procurador-Geral de Utah informou à Fox 13 News que estava ciente do decreto e o investigando, mas não comentou no momento. Ex-membros do grupo afirmam que a comunidade Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias reza todos os dias pela libertação de Jeff, na esperança de que ele fuja da prisão ou seja solto. Especula-se que ele continue a ordenar seus seguidores
usando mensagens codificadas e por meio de seus irmãos que o visitam. As autoridades suspeitam que os irmãos estejam usando gravadores disfarçados para levar mensagens de volta ao complexo. Desde 2018, estima-se que a igreja tenha 10 mil membros ativos, muitos dos quais acreditam na inocência de Jeffs. Em junho de 2002, a Netflix lançou um documentário sobre Warren Jeffs e a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No trailer, uma frase resume a postura de Jeffs quanto à sua igreja. Warren Jeffs assumiu essa religião e a transformou em dinheiro, poder e sexo. Jeffs aparece como um egocêntrico insensível e ávido por poder que se acha intocável. Até hoje, ele governa a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, invocando o medo, causando sofrimento e abusando de outros para seu próprio benefício. Nos últimos anos, relatou-se uma divisão na comunidade Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Alguns membros confiam nele, outros não. Para estes últimos, a partida dele é uma oportunidade perfeita para recomeçar e iniciar o processo de cura. Enquanto tentam deixar o passado e a dor para trás, eles olham para um futuro brilhante, cheio de esperança. Obrigado